Eu acredito profundamente que as pessoas deveriam fazer um curso e serem habilitadas para terem dog. Como as pessoas têm que ser habilitadas para poder dirigir um automóvel, um carro, um ônibus, um caminhão. Eu acredito que dentro desse contexto de tantas fatalidades que acontecem hoje no nosso meio, na sociedade, com crianças, adultos e dogs de vários portes, a maioria de agressões são de cachorros menores, de portes menores, não é médio, é pequeno mesmo. Várias situações de agressão, mas a mídia não mostra. Eu acredito que dentro da situação dessa geração de hoje, as pessoas deveriam ser habilitadas para ter um animal. Elas saberem que é um animal e qual o manejo, a postura que elas deveriam ter com esse animal. Porque se uma pessoa pega um automóvel e ela não está habilitada, ou mesmo uma arma, ela não tem porte, ela não sabe lidar ali com aquela arma, eu acredito que a pessoa está assumindo o risco gravíssimo de um acidente, de uma fatalidade, até com morte. Então uma pessoa que tem uma espécie de animal, um dog mais voltado ali para agressão, que pode ter uma mordida mais devastadora, que pode oferecer perigo para a sociedade, a questão não é tirar o dog. Vai tirar os carros da rua? Vai tirar os caminhões da rua? Vai tirar os ônibus da rua? A questão não é tirar o animal da sociedade, mas tirar a ignorância, a falta de entendimento sobre o manejo, habilitando essas pessoas a terem um animal e conduzi-lo da melhor forma possível, tanto para o próximo como para si mesma. Porque uma pessoa que não é habilitada para dirigir um automóvel, primeiramente ela está colocando a sua própria vida em risco. E segundo, a vida do próximo. Entra dentro daquele contexto, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e amar o próximo. Então, você vê, quando a pessoa coloca em risco a própria vida, ela está colocando a vida de outro também em risco. Tem um contexto que pessoas que dizem que fazem mal só para si mesmas. Eu já escutei isso de algumas pessoas dependentes química. Pessoas falando de si mesmo, ou alguém falando de alguém que a pessoa está trazendo mal só a si mesmo. Não, uma pessoa que ela tem uma dependência química, ela traz mal para ela e para toda a família. Uma pessoa que tem uma vida criminosa, ela traz mal para ela e para toda uma família. Uma pessoa que é alcoólatra traz mal para ela e para toda uma família, preocupação, problemas que tem na rua, quem tem que resolver é a família. Pessoas que nunca beberam, nunca fumaram, resolvendo problemas de parentes que são viciados, delegacia, internações, dinheiro. Pessoas que nunca cometeram crime, tendo que ir na delegacia, buscar um irmão, pagar um advogado para um sobrinho e etc. Às vezes pode ser até por um amigo. Então todo aquele problema que a pessoa traz para si mesma afeta pessoas próximas. Então esse contexto do manejo também. A pessoa não tem um bom manejo para si mesma do animal, isso vai transferir para o próximo. Então por isso que esse contexto de amar a si mesmo e amar o próximo como a si mesmo, não está só naquele contexto emocional, está no contexto prático da coisa, para que a pessoa não traga um mal ao seu próximo, porque se você cuida bem de si mesmo, você vai procurar cuidar bem do seu próximo. Você se amar, você vai amar o seu próximo. Se você se cuidar e fazer o melhor para você, você vai poder fazer o melhor e ajudar alguém. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Por isso que Deus, a nos dar o Senhor Jesus Cristo, ele demonstrou ali o maior ato de amor e de zelo, que foi perdoar as nossas atitudes erradas com alguém que nunca teve uma atitude errada. Então vejam, o Senhor Jesus Cristo estava resolvendo um problema que não era dele, como uma pessoa que nunca mexeu com crime, está lá resolvendo um problema de um irmão, de um parente, de um amigo, mas essa pessoa mesmo nunca se envolveu com crime, mas está lá resolvendo o problema de outro. Uma pessoa que nunca teve problema com vício está lá ajudando a resolver o problema de outra pessoa, às vezes até de um estranho. Tem pessoas que ajudam pessoas estranhas a se recuperar de vícios, a ter mais uma oportunidade, a ter oportunidade na sociedade, etc. Então, você vê que o contexto de amar a si mesmo e amar o próximo. E isso foi aplicado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para quem crê. Ele aplicou não só de palavra, mas com sua própria atitude de amor ao próximo, mas de uma culpa que ele não tinha. Ele foi pagar um preço de uma salvação que não era dele própria, mas a nossa salvação. E todos aqueles que creem têm o perdão e a salvação da sua alma. Mas a pessoa também tem que se esforçar.
A pessoa também tem que desejar essa ajuda e se apegar a essa ajuda. Como uma pessoa que ajuda outra pessoa, mas a própria pessoa muitas vezes não quer ser ajudada, não se deixa ajudar. Toda aquela ajuda que você faz pelo próximo, lá na frente é em vão, porque a própria pessoa não agarrou a oportunidade. A oportunidade da salvação da nossa alma, ela é única, como nas demais coisas aqui da nossa vida. A pessoa tendo um bom manejo com o seu dog, com certeza vai beneficiar o dog, o vizinho, a vizinhança. Então, quando você cuida do seu dog, você tem um manejo adequado com o seu dog, você vai evitar fatalidades para o seu próximo, para o dog do seu próximo, até para você próprio. Quando a pessoa não tem um bom manejo com o próprio dog, acontecem essas fatalidades aí que tem acontecido no dia de hoje. Tanto em relação à própria pessoa, como as pessoas na rua, o cachorro das pessoas da rua sendo atacado por pessoas que não têm dominância e liderança sobre o seu dog. Quando você se ama e realmente ama dog, você não está preocupado só com o seu cachorro, você está preocupado com o cachorro do próximo, com a vida do próximo. Agora, se a pessoa não se preocupa nem consigo mesmo em ter um bom manejo com o dog, de liderança e dominância, como é que essa pessoa que não tem um bom manejo com o dog para si mesmo vai ter para o próximo? Não, é incoerente. A humanização, o antimanejo, é incoerência no manejo. Eu não poderia também deixar de falar. Ele falou que deveria me conhecer mais um pouco, né? Para saber se poderia me levar para pregar. Aí eu falei para ele assim: ora a Deus, que Deus sabe quem eu sou. É interessante, Deus falou com ele, Deus tocou no coração dele, mas a voz de Deus não é suficiente para ele. E realmente ele deveria ter buscado me conhecer antes de me convidar. A pessoa te convida, aí vem com uma historinha dessa, aí a pessoa desmarca a agenda e ainda vem com uma conversa dessa, como se eu estivesse falando algo que não é de Deus, para não assumir que não é uma pessoa de palavra. Então, já deveria, ele está mais preocupado do que a liderança, os homens vão pensar dele do que o próprio Deus. Ele deveria estar orando a Deus, perguntando a Deus quem deve ou não pregar ali. Porque o homem tem uma aparência, e a gente vê vários escândalos hoje no nosso meio, porque as pessoas estão convidando as pessoas por aparência, mas o interior está como os dos sepulcros, estão mortos por dentro. Aparência de vivos, mas estão mortos por dentro. Muitos vivendo em adultério, em mentiras, mas não está na mídia, e são convidados para pregar, e dizem que é Deus que escolheu aquela pessoa, quando foram eles próprios, o homem, o ministério, a liderança, sem o conselho de Deus. Aí manifesta o escândalo daquela pessoa, aí para de convidar aquela pessoa, sendo que aquela pessoa já estava no pecado, já quando estava sendo convidada, e o próprio Deus sabia, e o Satanás também sabia. Só os líderes que não sabem, porque não ora. E eu falei para ele: você tem intimidade com Deus? Pergunta para Deus quem eu sou. E Deus vai te falar quem eu sou. E Deus vai te dizer se eu sou a pessoa para pregar ou não. Então, a pessoa não tem a intimidade com Deus, as próprias palavras denunciam isso, porque era mais conveniente ele me disser: eu vou estar orando mais um pouco para saber se é o irmão que vai pregar aqui. E eu tinha dito isso a ele em outra oportunidade, quando ele cancelou a primeira vez. Eu falei assim: não, mas pode ser que Deus não queira que eu pregue aí
esse ano, pode ser até ano que vem, quem sabe seja no outro ano que Deus quer que eu pregue. É uma coisa que Deus colocou no seu coração, mas não quer dizer que seja para agora, pode ser para depois. Ele, não, você vai pregar agora, você vai pregar agora, você só não vai pregar agora por causa dessa festividade da escola bíblica que já estava agendada e eu não me atentei para isso. Mas no próximo culto de missão é o irmão, porque ele escolhe um e o outro líder escolhe outro. Então, cada mês um líder escolhe um. Ele falou, não, ainda vou falar com o outro líder, se marcou com o outro, ver se tem como desmarcar com o outro, para levar o irmão vai pregar ainda esse ano lá. E vejam bem, prestem atenção, desmarcar com o outro. Agendou com o outro, aí iria desmarcar para que eu fosse pregar. Parece que é uma pessoa que está acostumada com essa situação. Falar uma coisa e fazer outra. Marcar um compromisso e depois desmarcar. Será que vai falar para o outro que ele não vai poder pregar porque é uma pessoa que faz heresia? Ou vai colocar outra situação para que o outro não pregasse? Será que ele vai contextualizar uma mentira como verdade para se justificar a sua falta de palavra, de caráter com o outro? Geralmente as pessoas têm compromissos, certos compromissos, no contexto de não aceitar para poderem estar pregando. Então a pessoa ela agenda para estar no lugar pregando, ela poderia estar em outro lugar e ela não marca aquele compromisso porque já tem outro compromisso, até questões pessoais, familiares e etc. A pessoa já explica que tem um compromisso para esse dia e não pode aceitar o compromisso que alguém o faça a respeito de qualquer outra coisa. Não marca esses compromissos para poder estar pregando. Aí a pessoa chega, desmarca o compromisso. Você não vai para esse, a qual a pessoa marcou, agendou, e ainda perde os outros. Uma pessoa dessa é líder de trabalho de missão de uma congregação e se considera uma pessoa séria. Então até as escolhas para a liderança hoje é política. São pessoas que estão em concordância com uma liderança política, não guiada pelo Espírito Santo, mas pelos seus próprios corações desejosos de glória, honra e louvores humanos. E eu ainda tinha falado sobre isso. Não, irmão, se preocupa não. Eu não busco Deus para pregar em púlpito, não. Se não for dessa vez, pode ser ano que vem, pode ser no outro ano. Isso aí não tem problema. A pessoa em nenhum momento, irmãos, ou não, a pessoa falou de estar orando a Deus e perguntando se é a vontade de Deus, eu estar lá pregando ou não. A única preocupação dele, nesse contexto, era se agradar os homens ou não. E porque eu não concordei com a heresia dele, porque contradizer o que o próprio Cristo está dizendo, isso sim é uma heresia. Mais uma vez, boa meditação das coisas do alto.